Aleluia! 2 avisos breves, enquanto as crianças estão entrando lá na salinha deles. Semana passada, no domingo, ceia do Senhor foi uma bênção. Quem teve aqui? Amém? Alguns de vocês não tiveram. Foi uma bênção, foi maravilhoso, um tempo com Deus. Sempre é bom, né? Estar na casa de Deus. Estar na casa de Deus é a melhor escolha que nós podemos fazer. Estar em casa, eu falo assim, que a pandemia, ela foi bom em certo aspecto. Porque nos levou para dentro de casa, a gente voltou a conhecer a família que a gente tinha. A gente achou o filho que estava perdido dentro de casa, não é verdade? A gente conseguiu reencontrar. Olha o tamanho dele, amor. Olha só, nem lembrava como que era esse menino. E os filhos reencontraram os pais. E pior, o marido reencontrou a esposa o marido. A parte boa é que precisou todo mundo forçadamente aprender a se relacionar novamente. Porque estava todo mundo correndo um para cada lado. Agora vamos equalizar toda esse planeta de novo, né? Vamos trazer um equilíbrio novamente. E fomos todos para dentro de casa, todo mundo para dentro de casa num período. E aí a gente fez isso, todo mundo se reencontrou. Agora novamente as portas se abrem, todo mundo vai para, né, suas atividades normais e graças a Deus por isso. O Senhor foi muito bom porque livrou muita gente da morte. Infelizmente, alguns dos nossos queridos precisaram partir, né? Como diz o Cláudio Duarte, a sua senha foi chamada. Creiamos nos propósitos de Deus para as nossas vidas, porque sofrimento vem, porque é uma perca. Mas quando a gente olha para o Senhor e sabe que Ele tem um propósito para todas as coisas debaixo do céu, a gente começa a acreditar, né? Que de fato a tristeza do nosso coração, mas a morte do justo para o Senhor gera alegria, né? Voltaram de volta para casa, para os braços do Pai, e assim nós nos alegramos. Abra comigo, você que pode, 1 Reis capítulo 19. Vamos do verso 1, ok? 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 em diante. Acabe, o texto diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de o quê? De morrer, e orou: Basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasas, e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Verso 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte.
E eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava também no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e saiu, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias respondeu novamente: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então veio o Senhor a Elias e disse: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar a espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Vamos até aqui. Senhor amado, nós te louvamos e te adoramos mais uma vez. Pai, nós pedimos ao Senhor que essa mensagem seja como uma semente, o nosso coração uma terra fértil. Repreendemos toda ação do inferno, Senhor, nas nossas mentes, que tenta bloquear aquilo que o Senhor tem a dizer. Fale conosco, Pai, e ouviremos, e queremos praticar aquilo que foi dito, em nome de Jesus. Esse texto aqui, ele vem logo após a uma batalha de profetas, né? Uma luta de profetas em função de quem seria o Senhor de uma nação, onde os profetas de Baal ali se reuniram e questionando tudo aquilo que Elias fez em relação a ele mandar chover, mandar secar, toda aquela história. Você sabe o proceder de Elias. Elias fala, então comece vocês, né? Aquele que está seguro de si, ele sempre vai se colocar numa posição onde ele diz, então comece você, né? Eu vou te dar esse privilégio, eu vou te dar essa vantagem, né? Nós que somos atletas, né? Você que é atleta como eu, às vezes eu estou no futebol, falo para o Alexandre, não, começa ali da frente que eu te alcanço. Então, quem é seguro de si, ele sempre, ele como um sinal da sua superioridade, ele vai dar uma vantagem para o outro, para provar que ele mesmo é o dono da verdade, que ele está seguro daquilo que Deus confiou na vida dele. E Elias fala para os profetas, então comece vocês, dá o show de vocês. Deixa eu ver o circo acontecendo. E aí eles começam a fazer toda aquela peripécia, se baterem, gritando, e Elias zomba deles durante o tempo. Mas é importante que você se atente ao altar que Elias monta. Uma terra 3 anos sem chover. Às vezes a gente fica 3 meses e já começa a cantar, faz chover, né? Não como o Anderson cantou em sinal de adoração, clamando a bênção de Deus. Mas a gente começa a cantar literalmente, Senhor, pelo amor de Deus, faz chover, né? Que a terra está seca. Mas aqui nós estamos falando de 3 anos que alguém profetiza seca e agora é perseguido por aquilo que é fruto da sua profecia. E ele começa a ser perseguido, enfim, ele faz uma coisa muito interessante. Ele fala, levante um altar, coloque lenha sobre o altar. Coloca o sacrifício sobre o altar. Só que uma coisa que a gente não se apercebe, ele manda cavar uma vala em volta do altar. E tudo aquilo acontecendo, todo aquele show, aí ele diz, agora é minha vez. Ele monta o altar, coloca o sacrifício sobre o altar, e aí ele fala assim, derrama água sobre o altar. Só que detalhe nós estamos falando de uma terra seca. 3 anos sem chuva,
já não tinha vegetação verde mais, não tinha como regar as plantações, já não tinha o suprimento, cereais. E por não ter, por ser uma terra seca, a vegetação já escassa, os próprios animais já teriam morrido, a população já passando fome, necessidade. E aí ele fala, deita água sobre o altar. O que significava a água naquele momento? Era a coisa talvez mais preciosa que alguém poderia ter, preço de ouro. A gente não dá valor na água porque a gente tem na torneira. Quem já viu vídeos, né, lá da África, das regiões do Nordeste, o próprio brasileiro, não tem acesso. E aí a água suja, ela serve como suprimento. Quilômetros e quilômetros com uma lata na cabeça para ir buscar água, para poder cozinhar algo para a família, para poder beber. E a gente não dá valor porque a gente tem na própria torneira. Falta água 1 horinha no dia. A gente já quer ligar para o prefeito. O que você está arrumando com essa cidade? Meu bairro não presta, não vale nada. Aí a água acaba. Nossa, meu Deus, a gente cria uma tempestade em casa. E quem não tem nem para beber? Nós estamos falando de uma terra seca, 3 anos sem chuva. E ele fala assim, deita água sobre o altar. Deita um jarro de água sobre o altar. Ele fala, deita novamente, 3 cântaros de água, a ponto de encharcar o sacrifício, além as pedras, e transbordar a vala que foi cavada. Há quem diga, que homem louco é esse? Além de profetizar a seca, ainda consome o pouco que resta para esse povo. E no momento que ele derrama aquela água, ele faz aquele sacrifício, ele olha para o céu, agradece a Deus e cai fogo do céu e consome todo o altar e toda aquela água que foi deitada sobre o altar. E aí eu te pergunto, sacrifício. O que nós temos feito em direção daquilo que nós almejamos diante de Deus? Elias faz a maior oferta que alguém poderia ter feito naquele momento, naquele ano. Mas ele entende que para nós chegarmos onde nós queremos diante de Deus, tem momentos que nós precisamos ir contra toda a maré. Sacrificar muitas vezes tempo, sacrificar coisas que para nós tem muito valor, renunciar a coisas que tem muito valor, para de fato conseguir coisas que nós queremos. Abrir o céu sobre as nossas cabeças, fazer uma declaração física, mas de forma profética, que diante de Deus, tudo que nós temos, tudo que nós somos, nada nós temos direito, porque o nosso coração está entregue a Deus. Uma declaração de fé mediante um sacrifício, uma renúncia, pode abrir os céus sobre a sua cabeça. Renunciar muitas vezes relacionamentos, amizades, renunciar prazeres em função daquilo que é de Deus para a nossa vida. Isso abre portas para nós. E aí eu estou falando isso, mas nós vamos entrar agora na mensagem. Quando Elias termina tudo isso, Acabe vai a sua mulher Jezabel e ele fala tudo o que aconteceu, matou todo mundo que estava lá. Jezabel fala uma coisa, ainda nessa manhã, se não acontecer com ele aquilo que aconteceu com os profetas, Elias ouve essa mensagem, um profeta que teve coragem de desafiar mais de 440 homens juntos, reunidos, tem medo de uma mulher. E ele foge para o deserto. E a Bíblia diz que ele sentiu o quê? Medo. Sentiu medo e sentiu vontade de morrer. E orou a Deus dizendo, basta, Senhor, tira minha vida, porque nem dos meus pais eu sou melhor. O que o texto quer dizer é que todo homem valente, ele também tem suas fraquezas. Todo ser humano, por mais forte que ele pareça estar, ele tem dentro de si fragilidades. E se a gente não reconhecer quem somos, a nossa humanidade, a gente não consegue prosseguir, porque a Bíblia diz assim,
não seja demasiadamente justo, para que na sua própria justiça você não venha a ser condenado. Quando você se julga tão forte, tão valente, você vai diante dos desafios e você não entende que é na sua fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. É na tua humanidade que Deus vai aperfeiçoando na sua vida o projeto dele. Porque tudo que parece que foi que você que fez, Deus tira a mão. Porque a glória, ele não reparte com ninguém. O sucesso pode até vir mediante trabalho. Isso é maravilhoso. Quem trabalha muito tem sucesso, claro. É fruto de um trabalho, fruto de um empenho, fruto de uma devoção em cima daquilo. Mas nenhum sucesso é capaz de justificar o fracasso em Deus. Nem o sucesso do mundo pode justificar o fracasso da sua família. Nenhum dinheiro, nenhum valor do mundo pode justificar isso, porque o projeto de Deus é um só. Como eu disse várias vezes, Deus nunca teve um plano B, Ele sempre teve um plano A. Agora Ele usa de planos adicionais para te voltar ao projeto original. Por isso que Deus diz para Elias aqui, ó, vai e volte no caminho onde você estava antes do medo tomar conta do seu coração. Onde você estava antes da frustração invadir o teu coração, a tua alma, a ponto de você desejar a morte, desejar não continuar mais naquilo que Deus concedeu para você. Elias estava esperando um mover sobrenatural do Senhor. Mas muitas vezes, Deus fala com você no silêncio. E aí você não ouve a voz de Deus, você acha que Deus não está falando, mas Ele está construindo coisas grandiosas dentro de você. Elias está esperando um grande movimento na vida dele. Por quê? Porque aqui ele está prostrado, está medroso. O anjo toca nele e fala, Elias, levanta e come. Ele come e volta a dormir. E Deus questiona, Elias, o que você está fazendo? Elias não está fazendo nada. Mas ele faz uma declaração, tirando a responsabilidade dele, transferindo para os outros. Ele fala, Senhor, eu fiz tudo que eu podia para o Senhor. Eu te servi, eu te adorei, eu profetizei, eu caminhei, eu renunciei, abri mão de um monte de coisa, fiz oferta, fui dizimista. Eu fiz tudo o que tinha que fazer para o reino de Deus. Mas ainda assim eles desejam me matar. Eu estou sozinho nessa. Eu imagino Deus olhando para Elias, falando, você está de gozação comigo, né? É uma piada que você está fazendo, né? Você está de brincadeira. Mas o medo, quando toma conta do teu coração, tira toda a verdade. Ele ofusca a tua visão em direção a quem Deus é e o que Deus pode fazer. Perceba que quem tem medo da vida, ele não consegue enxergar nem aquilo que Deus quer fazer na vida dele. A esperança do dia de amanhã. Porque eu tenho medo. Quando o Thales nasceu, uma coisa que corroía meu coração. A Má estava lá no parto, né? Assistiu os 3 partos. Vou contar uma curiosidade para vocês. É obstetra que faz parto, né? Eu conversei com ela antes. Ela tinha um coração muito duro, muito frio. Eu falei, doutora, sou o pai da criança, esposo da maravilhosa Maiara. Posso te pedir uma coisa? Ela falou, pode, mas não rela em nada que é verde. A sala é toda verde, né? Até o chão é verde. Você fica assim, não rela nada que é verde. Eu falei, eu posso tirar o bebê? Ela olhou para mim assim. Eu falei, o que foi? Eu falei, claro que não. Eu falei, como não? Eu sou pai, mas eu sou a médica. Então você devia ter levado para sua casa, não para o consultório. Eu falei, deixa eu tirar o bebê. Eu já estava com a música do Rei Leão pronta no celular, era só pôr. Ela não deixou, gente, ela é muito fria, né? Mas foi bênção demais, graças a Deus, né? Que bom que ela não deixou. Mas, o que eu estava dizendo, o medo do amanhã. E quando eu saí daquela sala, o Thales já havia nascido, né? E o pai fica todo maluco, né? Quer contar os dedinhos que o filho tem, quer sair correndo para ver se ninguém troca. Vai falar que você não fez isso. Quer ver se o filho ninguém troca o filho lá, tá? Aquela coisa. Mas quando eu sentei na sala de espera, aquela agonia de ver ou a criança ou a mãe
me veio um sentimento horrível no coração. Eu dizia, Senhor, como eu sou egoísta. Eu falei, como que eu tenho a capacidade de pôr uma criança no mundo, num mundo tão caótico, tão egoísta, tão terrível, um mundo tão mau, e eu ainda tenho a capacidade de colocar uma criança nesse mundo. Eu entrei num conflito tão grande, que aquilo começou, sabe quando machuca por dentro, você sente um desespero, é desesperador dentro do coração, você não consegue lidar com aquela situação, e eu dizia, meu Deus, o que eu estou fazendo com essa criança? E Deus, a todo momento, um sentimento no coração, Ele fala, eu coloquei esse filho aí, é projeto meu, deixa que eu cuido. Fica tranquilo, se está o caos, ele vai ser um profeta no meio do caos. O teu filho, a tua filha, vai ser um profeta no meio do caos. Quem crê isso? Quando está tudo ruim, ele vai estabelecer o bem ali. Quando todo mundo se cala, ele vai ser uma voz. Ele vai ser um profeta onde ele estiver, em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua família, sobre a vida dos teus filhos. Levante sua mão direita. Eu profetizo que o teu filho vai ser bem-aventurado onde ele estiver. Ele vai ser uma bênção, ele vai ser uma voz onde ele estiver. Em nome de Jesus, um profeta você colocou no mundo. Um menino hoje, mas será um homem de Deus, uma menina hoje, mas será uma mulher de Deus, e onde ele passar, ambientes vão ser transformados em nome de Jesus. Se o mundo está ruim, se o mundo é mau, se o mundo é frio, se o mundo é egoísta, nós profetizamos em nome de Jesus, que os filhos dessa casa serão transformadores de ambientes por onde eles passarem. Tudo que eles tocarem a mão será uma bênção, onde eles pisarem, a glória do Senhor vai ser manifesta em nome de Jesus. Quem crê nisso, dê um forte aplauso a Deus. Deus é maravilhoso. Agora o que Deus fala para Elias é, Elias, você não está entendendo nada. Primeira coisa, volta para lá. Primeira coisa que você tem que fazer, corrige a tua rota. Vê o que você está fazendo de errado na sua vida e ajusta o teu caminho. Eu preciso que você faça algo, antes de eu fazer o que eu quero fazer na tua vida, eu preciso que você primeiro corrija a tua rota. Se você não corrigir o teu caminho, não ajustar o teu coração, a tua mente, se você não voltar a confiar em mim, nada eu posso fazer na tua vida. Aí ele fala, volta para lá onde você caiu. Volta para o seu caminho para o deserto, para Damasco. Agora eu vou te dar algumas direções. Primeiro, você vai ungir 2 reis. Aí tá fácil. Eu unjo, depois Deus cuida. Só que ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, e também Eliseu, como profeta no seu lugar. E aqui a coisa apertou. Unja Eliseu como profeta no teu lugar. A consciência de que nada temos faz com que a frustração não habite no nosso coração. Todo ser humano, ele está em busca de algo. Muitas vezes de um posto, de um governo, de uma autoridade, de um lugar de evidência, debaixo de um holofote. Todo ser humano, ele busca um brilho na sua existência. Algo que vai marcar, algo que vai fazer com que ele seja lembrado onde ele passa. Algo que vai colocar em evidência as suas obras, que nada do que ele faz, antes ele fazia em oculto, mas ele precisa que alguém veja o que ele está fazendo, ele precisa que alguém ouça o que ele está dizendo. É uma necessidade da carne de todo homem, de toda mulher. Você pode me dizer, não, mas eu não sou assim. Mas sabe por quê? Porque quando você fala, você precisa que alguém ouça. Porque senão nem a voz você conseguiria que liberasse da sua boca. Pode perceber, todo surdo de nascença, ele é o quê? Por que ele é mudo? Porque ele não ouve. Se ele não ouve, ele não consegue reproduzir, porque ele não sabe o que é. Então toda pessoa que tem uma voz, ela quer que alguém ouça o que ela está dizendo.
Então todos nós temos uma carência de um posto de evidência. Agora o posto de evidência, ele não é ruim, se você entender que aquele lugar não é teu. Quando você acha que o lugar de evidência é teu e não é de Deus, Deus te pede ele. E aí Deus falou para Elias, Elias, unja Eliseu no teu lugar. Agora um homem que marcou história, marcou época, onde ele parava, a cidade parava. Um homem que acabou de destruir, matar mais de 440 homens com uma mão erguida e o fogo cai do céu, tudo que ele falava podia ser lei. Mas agora Deus fala para ele, eu cumpri o que eu queria na sua vida. Agora você vai colocar outro no seu lugar. E aí o coração. Olha a diferença de Davi e Saul. Davi desejou Deus. Saul desejou o trono. Quando ele deseja o trono, ele vai ser deposto do trono. Quando você deseja Deus, o trono vem. Por quê? Porque o teu coração não está no trono, está em Deus. Quando o teu coração está em Deus, ele te coloca em evidência. Por quê? Porque a sua vida não mais é sua. Agora a sua vida é de Deus. Se a vida é de Deus, tudo que ele vai fazer na sua vida, você vai perceber que vai ter evidência. Por quê? Porque o nome do Senhor vai ser evidenciado através de você. Então tudo que você fizer na tua vida, querido, deixa eu te falar uma coisa. Cuidado. A nossa oração sempre é, alguém pede oração para você e você ora como? Senhor, abençoa essa vida em nome de Jesus. Mas Deus está doido para matar e você está abençoando. Por quê? Porque é natural, a gente deseja o bem. Mas Deus está doido para tirar toda a imundícia da vida da pessoa. E Deus não pode abençoar uma coisa errada. Porque se tiver sucesso naquilo que está errado, dificilmente o coração quebranta novamente. É igual alguém que é curado longe de Deus, através de qualquer tipo de obra que não é do altar. O que ela faz? O coração cauteriza. Por quê? Eu fui curado por fulano de tal. Eu fui curado pelo João de Deus. E aí você fala de Jesus, mas eu tenho o João de Deus. Você está falando de Jesus? Cauteriza o coração no caminho errado. Por isso que Deus muitas vezes está falando para você, volte. Corrija a tua rota. Ajusta o teu coração. Onde você estava errado, você perdeu. Desfocou. Você caminhou por um caminho tortuoso. Mas eu estou te dizendo, ajusta a tua rota para mim fazer o que eu quero fazer da sua vida. O texto diz o verso 19, diz assim, Elias saiu, dali encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse, deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então o seguirei. Elias respondeu, vai e volte, pois você já sabe o que aconteceu aqui. Elias voltou para trás, pegou a junta dos bois, sacrificou e com os equipamentos dos bois fez um churrasco e deu para todos os seus amigos. E eles comeram. Então levantou, seguiu Elias e o servia. Preste atenção nisso. Elias passou por ele e lançou um manto sobre ti. Então Elias deixou os bois e teve que correr atrás de Elias. Olha que interessante. Quem sabe onde quer chegar, não fica parado nunca. O medo tomou conta do coração dele, o que ele fez? Ele se escondeu. Quando Deus trouxe ele de volta, falou, ajusta a tua rota que eu preciso transformar a tua vida. Quando ele ajustou, ele falou, agora você vai ungir um no seu lugar. Ele tem um propósito na vida dele, tem uma direção no coração, tem uma missão. Ele não pode parar, quem tem uma missão, uma chamada, não para. Quem tem o coração queimando, não para. Quem quer construir algo no casamento, não pode parar nas frustrações que o casamento traz. Quem quer o ministério, não pode parar nas frustrações que o ministério traz. Quem quer um trabalho, um cargo melhor no trabalho, não pode parar nas frustrações que o trabalho faz. Elias diz, ele lança o manto sobre Eliseu. E faz o quê? Sai.
ele não pode ficar ouvindo as migalhas das frustrações de Eliseu. Eliseu corre atrás de Elias e fala: deixa eu beijar minha mãe e meu pai. Ele fala: vai, mas preste atenção no que aconteceu. Se quer, vem. Se não quer, fica onde está. Ele correu, queimou tudo, deu para todo o povo e saiu correndo atrás de Elias. Aí você conhece a história. Quem tem uma chamada de Deus aqui? Agora deixa eu te ensinar uma coisa. Todo mundo levanta a mão direita. Cada um de vocês tem uma chamada de Deus. Talvez você não compreende ainda com clareza, mas se você nasceu, Deus tem um propósito na sua vida. Você é um presente de Deus para essa terra. Através da sua vida, Deus vai transformar a vida de alguém. Através da sua vida, Deus vai transformar a família de alguém. Agora é necessário que você não pare por frustrações nenhuma, porque Deus tem coisas grandiosas para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Se coloque de pé, você que pode.